Olá, tudo bem com você? Antes de começar, Feliz Natal. Feliz Natal para você, para a sua família. Feliz Natal para minha família, que está aí no Brasil. Família essa que cresceu, né? Porque como eu me casei novamente, a minha família cresceu. Ao invés de excluir aquilo que a gente já tem, a gente tem que expandir, abrir espaço. Então, há pessoas dessa família que eu não conheço pessoalmente, então Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal para minha mãe, meus pais, meus irmãos, meus filhos. Feliz Natal para os meus parentes, os meus amores, pessoas tão caras ao meu coração. Não, eu não consigo mencionar todas elas porque não faz nem sentido, né? São muitas pessoas. Feliz Natal para a família espiritual, que Deus está proporcionando que cresça a cada dia na minha experiência. Feliz Natal à minha esposa, que está aqui comigo e que está me ajudando nessa caminhada. Assim, ela tem um papel fundamental nesse trabalho que a gente faz. Ela é tipo assim, ela é o cérebro por detrás das coisas, né? Ela me ajuda muito e sem essa validação da parte dela, absolutamente nenhum dos trabalhos que eu participo eles seriam possíveis. Então, assim, eu sou muito grato a ela. Então, vamos falar de espiritualidade. Nós vamos entrar, né? Daqui a pouco, na escala de Hawkins, nós estamos subindo cada vez mais. E nós vamos começar a falar de espiritualidade. Qual que é a diferença? Muita diferença. Porque se nós formos fazer uma distinção do que é espiritualidade e do que é religiosidade, eu vou fazer assim, uma comparação bem forte, né? Que espiritualidade é aquilo que Jesus tem. Religiosidade é aquilo que os judeus têm. Ou seja, eu não estou falando de bom e ruim, não. Eu não quero entrar nesse departamento. Eu não estou aqui para julgar o que é o que. Eu estou falando do listless, como diz, né? Aquilo que o Cristo trouxe na sua personalidade, no seu comportamento, na sua vivência, nos seus exemplos, aquilo é espiritualidade. Tanto que, mesmo muito jovem, ele já ensinava aqueles que já eram muito velhos dentro da doutrina judaica, né? E aquilo que os judeus têm é religiosidade, que são preceitos e normas, né, necessárias para poder conduzir uma filosofia, um grupo de pessoas, nesse sentido, conduzir até Deus. Então, assim, a grande diferença é que a forma como Cristo ele vivenciou a sua experiência aqui foi completamente espiritualizada. Ele utilizava, já naquela época, utilizava dos conhecimentos da Torá, não porque ele precisava daquilo, mas que era uma forma dele ensinar para eles aquilo que eles não conseguiam ver, né? Então, nós vamos trabalhar com espiritualidade. Ou seja, o foco desse trabalho, ele não vai ficar fechado apenas à escala de Hawkins, as emoções, as questões cotidianas, vivenciais, que são extremamente importantes. Mas nós vamos expandir esse negócio. Porque quando a gente fala da escala de Hawkins, de frequência a gente já está falando de um monte de coisa. Nós estamos falando, inclusive, de ciência, né? Porque nós estamos falando de frequências em hertz. As nossas emoções têm uma frequência em hertz. Então, nós já subimos, nós já estamos na coragem, né, que são 200 Hz. E nós vamos subir ainda mais. Cada vez que a gente sobe na escala de Hawkins, a gente começa também a ter experiências de cunho espiritual muito mais profundas. Então a gente vai falar de frequências mais tarde. Nós já estamos falando, na verdade, nós vamos falar de cores em relação a essas frequências. Nós vamos falar de chakras, nós vamos falar de som, nós vamos falar de muita coisa. E nós vamos falar de espírito, nós vamos expandir esse negócio aqui. E isso é a expressão da espiritualidade. Então, assim, nesse aspecto, falando de espiritualidade, eu não me prendo a absolutamente nenhuma denominação. O Cristo, bom, Feliz Natal para todos nós. Eu amo Cristo, eu amo tudo que Ele representa na minha vida, na minha experiência, na minha conduta.
naquilo que eu quero chegar a ser um dia. Eu exercito a minha espiritualidade seguindo muitos dos exemplos do Cristo. Mas eu também olho para os exemplos do Buda. Eu também olho para os exemplos de Krishna. Eu também olho para exemplos de Xangô, de Oxum, dos orixás, que se a gente não sabe, é a única religião genuinamente brasileira. É a Umbanda. Todas as outras religiões, elas foram tragas de fora, né? Então, Kardec, francês, e como traz história, como traz referência filosófica importante aos livros kardecianos, como isso é bom, como fundamenta muito a nossa espiritualidade. Tudo isso é importante. Se nós quisermos crescer, nós precisamos dar espaço, nós precisamos abrir espaço. Assim como eu falei em relação à família da minha esposa, que é minha família hoje também. Por quê? Porque ao invés de excluir a família da minha primeira mulher, eu estou agregando, eu estou incluindo. Esse é o lance. Se nós, seres humanos, se nós tivéssemos a sensibilidade, se nós tivéssemos a empatia de incluir tudo aquilo que para nós é oferecido de benéfico, nós não estaríamos em guerra por causa de religião, nós não estaríamos em guerra por causa de cor de pele, que coisa mais besta, cor de pele. Nós não estaríamos em guerra social, ideológica de toda a natureza por causa de opção sexual, gente, pelo amor de Deus. Que infantilidade é essa? Que infantilidade é essa que a gente ainda está nela? A escolha do outro, a forma de manifestação do amor do outro é só forma de manifestação do amor. Amor não tem sexo, não. Agora, nós estamos querendo falar de ter filhos, passar informação adiante. Hoje em dia, eles pegam o óvulo de uma pessoa doadora, pegam o esperma de um homem doador, coloca dentro do útero de uma outra pessoa que vai gestar o filho para uma outra pessoa. A vida está sendo passada adiante da mesma maneira. Eu não estou falando que a outra forma, que a forma como dizem que deve ser feito, isso é errado. Eu não estou falando de certo ou errado, eu estou falando que a gente tem que abrir, a gente tem que expandir. Ah, mas eu não aceito. Tudo bem não aceitar. Ninguém aceita tudo. Ninguém tem que aceitar nada. Nem que sim, nem que não. Aqui ninguém está batendo martelo para absolutamente nada. Eu estou falando daquilo que a vida está oferecendo. E a gente, para crescer espiritualmente, a gente tem que abrir os olhos, não é fechar os olhos. Quando Jesus estava falando com o professor Nicodemos, que Cristo vira para ele e fala assim, olha, todo aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. A primeira coisa que veio na mente daquele homem, que era um estudioso, extremamente respeitado no judaísmo, foi falar assim, então como é que é? Peraí, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Eu não estou entendendo. Não tinha parâmetro para entender, para compreender o que Cristo falava. Aí Cristo vira para ele e fala assim, olha, se você não consegue compreender as coisas simples que eu estou dizendo, como é que eu vou te falar das coisas do reino dos céus? Porque ele queria que Cristo falasse sobre o reino de Deus. Mas se ele não conseguia entender a fugacidade, a simplicidade, a superficialidade da vivência espiritual, como é que Cristo ia aprofundar? Sendo que não tinha preparação. É por isso que quando ele falava às pessoas e aos fariseus e a todas aquelas consciências, ele falava através de parábolas, porque tinha que usar uma linguagem que era reconhecível, porque senão não entendia nada. E ainda assim, muito daquilo que foi falado se perdeu. Muito daquilo que foi falado foi distorcido. Por que foi distorcido? Foi distorcido porque a gente é tendencioso
a colocar as situações segundo as nossas necessidades. Eu vou fazer aquilo que é melhor para mim, para aquilo que eu acredito. Se eu tiver de morrer ou matar em relação àquilo que eu acredito, não, mas não em relação àquilo que foi entregue, eu vou fazer. É assim que a gente pensa. Então, eu abro mão dessa necessidade de ficar aterrado em só a um tipo de consciência. Eu estou expandindo esse conhecimento. E é para isso. O Cristo, ele trouxe uma boa nova, o início de uma boa nova. Não deixaram ele terminar o trabalho. Não deram conta. Não deram conta do como aquela consciência é grande, como ela abraça todos. Cristo abraça tanto a todos, tanto ele abraça a todos, que ele falou assim: qual que é o primeiro e mais importante dos mandamentos? E eles responderam. Eu digo ainda mais: amai o inimigo, orai por ele. E aí? Como que faz com uma pessoa dessa? Naquela época, quando Israel estava sendo dominada pelos romanos, esse não é o Messias que nós estávamos esperando. Se, por exemplo, a gente está aqui sitiado, aqui sendo escorraçado pelos romanos. O cara chega e fala que a gente tem que amar nossos inimigos. Bom, esse aí não é o Messias, não. Vamos matar e vamos esperar o outro. E é isso que a gente fez com ele naquela época e a gente continua fazendo todo dia. Quando a gente não segue o seu exemplo de amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao Pai. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o teu amor, toda a tua força, todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. No final, lá no finalzinho, ele continuava, sabendo que ia ser crucificado, ele continuava dando exemplo. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. E a gente ainda não está aprendendo isso. Ou seja, eu tenho tanto para aprender com a consciência do Cristo, que talvez, bom, eu sei que não vai ser o suficiente essa experiência, que eu ainda estou a caminho, todos nós estamos, para aprender o mínimo, um fragmento daquilo que ele deixou e que está aí há mais de 2000 anos sendo falado e refalado e a gente ainda não consegue compreender, né? Então nós vamos expandir esse trabalho, nós vamos entrar na espiritualidade, vamos entrar com muita força, a gente vai falar de muita coisa, então preparem os ouvidos, preparem o coração. Nós vamos trabalhar com algumas literaturas, nós vamos fazer, assim, dentro das possibilidades desse trabalho, aquilo e como a espiritualidade determinar, nós vamos aprofundar bastante. Eu desejo a todos vocês um ótimo fim de dia. Mais uma vez, Feliz Natal. Aproveitem, vamos aprender, vamos estudar, vamos crescer, vamos ampliar o nosso amor. Porque quanto mais nós ampliarmos o nosso amor, menos nós faremos guerra uns com os outros e conosco mesmo. Um forte abraço e até a nossa próxima reflexão na escala de Hawkins.